Olá! Mais um programa Café com Ouro. Gente, o convidado de hoje, ele é tudo. Vocês vão entender o que eu estou falando. Primeiro porque, assim, é uma pessoa cativante, é uma pessoa muito importante no mundo da perfumaria. E assim, eu sou muito encantada, sabe, pela construção dele de carreira, que eu acho incrível a pessoa ter uma história real, sem pular etapas, né? Que tudo é bem complexo, sabemos. E ele, vocês vão saber agora, vão querer tirar dúvidas, mas eu vou tentar suprir todas aqui, em nome dos telespectadores, que ele é tudo o El. Meu convidado, o Wellington, nós, bem conhecido como Tudo El. Apresento a vocês. Muito bem-vindo. Cris, em primeiro lugar, queria te agradecer por esse convite tão especial. Você é uma pessoa que eu admiro, que eu gosto, que eu tenho um carinho genuíno. Então, estar aqui nessa tarde, né, gravando com você esse programa tão especial. É um prazer, é uma honra e vai ser lindo, eu tenho certeza, porque falar de coisas boas, do que é importante na vida, só é motivo de alegria. Gente, ele é uma pessoa assim ocupadíssima, então para eu conseguir essa janela, porque assim, quem o acompanha, né, no Instagram, depois até quando eu já começar a colocar tudo no Instagram, eu já vou colocar o arroba dele para vocês verem, para vocês seguirem e se informarem e sobre a perfumaria, enfim, várias trajetórias, acompanharem onde ele vai, mas sempre tem um evento, ele sempre tá em outro país, ele sempre emenda um evento no outro. Eu vou querer que ele nos conte um pouquinho disso, como é essa vida super agitada. E então, assim, fiquei muito feliz de verdade de você conseguir essa janela pra mim. Eu falo que ele estava em Marte, depois foi pra Júpiter. A vida é um pouco animada, a vida é um pouco. O trabalho me leva por muitos caminhos ao mesmo tempo. Verdade. Aí eu falei, quando você tinha uma janela na Terra entre esses dois, eu quero você pra mim. Então foi muito difícil conseguir, mas eu sabia que seria um assunto muito interessante de nós abordarmos, muito curioso. E o Wellington, ele tem um storytelling tão incrível, assim, que eu acho que isso cativa, isso nos deixa muito interessados, né, no assunto, que eu acho que todo mundo hoje quer saber a história da perfumaria, quer saber a história de um produto específico, como nasceu. Então, esse storytelling que você desenvolve de maneira, assim, incrível, incrível mesmo. Eu sou muito fã. Já assisti palestras suas, né? Já acompanhei muito do seu trabalho até aqui para eu saber e ter essa vontade de entrevistá-lo. Que Então, bom, prazer, fico feliz. Eu tenho a sorte de trabalhar com uma coisa que todo mundo ama, Cris, que é perfume, exato. né? A minha formação acadêmica, ela é a comunicação, mas há exatos 15 anos eu descobri esse universo olfativo da perfumaria de luxo e eu tive também a sorte de trabalhar com marcas de luxo muito importantes que contribuíram muito para a construção do profissional que eu estou me tornando, me tornei e estou me tornando. Então, assim, ao longo desses 15 anos, eu trabalhei com Bulgari, com Cartier, com Ferragamo, com Aqua de Parma, com Loewe e recentemente eu recebi um convite incrível do conglomerado de luxo Kering Boté, para desenvolver uma casa de alta perfumaria ângulo-francesa chamada The House of Creed, que tem 265 anos, é uma casa muito tradicional. Então, assim, hoje eu trabalho como embaixador da marca e treinador internacional para os países da América Latina, onde nós temos boutiques, né? Argentina, Peru, Chile, Brasil, e sempre levando esse encantamento, sempre levando os lançamentos, sempre levando esse storytelling. Exato. Dessa marca quanto mais tempo, quanto mais longeva é a marca, mais história ela tem para contar. E a perfumaria de luxo, que tem dois momentos na história da humanidade, a perfumaria. Ela tem o momento, né, das antigas civilizações que usavam perfume como religião e como rituais fúnebres, e ela tem um momento mais contemporâneo a partir do Renascimento italiano, quando o perfume ele passa a ser um dos últimos acessórios de beleza, de vaidade, de estilo das pessoas, que se perfumar, né? Você ter um cheiro
que traga prazer, que te represente olfativamente, que caracterize um pouco a sua personalidade, Exato. isso é um luxo. Então, assim, eu tenho a Exato. sorte de trabalhar com esse tema, com esse produto que é perfume de luxo, e muito feliz. Eu faço tudo com muita paixão. Eu tenho muita paixão para contar essas histórias, mais do que um produto de luxo, e aí o cliente espera uma experiência de alto nível. Mais do que isso, a gente conta a história de ingredientes, da marca, de onde vem a inspiração para a criação de um perfume, qual é o perfil do consumidor que vai se encantar com esse perfume, o método de extração do ingrediente, né, a hora certa de usar, a época, né, as curiosidades, como você bem disse, existem 1000 curiosidades sobre perfume, porque as pessoas querem saber quando é melhor usar uma família olfativa Sim, específica, em que exato. momento, né, como que faz o perfume fixar muito mais na pele. Então, assim, a gente tem Exato. muita coisa para conversar. Tem, eu vou querer saber tudo. Agora eu vou interromper meu convidado. Chique, chiquíssimo, como diz Cíntia Chagas, gente, porque ele é muito chique. Chique e humilde, adoro. Quando eu encontro ele, eu falo, gente, é muito chique. Hoje aqui, a vestimenta, vocês não têm noção. Chique, chiquíssimo. E agora eu vou servir, gente, eu vou colocar. Você viu o tradicional café com ouro, né? Eu achei isso de um charme, eu achei Chique, isso de um bom chiquíssimo. gosto, eu achei isso de um refinamento. Ai, que muito só obrigada. você, Cris, para criar um videocast chamado Café com Ouro, servir o café com... Isso é experiência, né? A gente que trabalha com perfumaria de luxo, a gente oferece experiências Exato. sensoriais, principalmente as olfativas, e você está proporcionando aqui uma verdadeira experiência de luxo. Muito obrigada Na pelas verdade, quem está honrado palavras. com o convite sou eu, tá? Não é você que está honrada muito com a presença, não. obrigada. Eu que estou honrado com o convite e com esse momento. Ai, muito legal, muito legal. Aqui só hoje, olha só o ouro, Que gente. lindo isso. Eu Ele nunca tomei café com ouro. Ai, Wellington, eu tô Olha tão que eu já feliz. fiz muita coisa nessa vida, tá? Mas café com ouro vai ser minha primeira vez. Tinha que ser com você. Ai, Muito obrigado. obrigada. E aí Ai, o processo aqui é o mesmo de mexer normalmente? o mesmo. Como Gente, que você coisa pode, Ai, que coisa linda. você pode degustá-lo, você pode. Tem pessoas que não querem, né, provar o ouro. Eu quero tudo. Eu quero tudo. Eu quero a experiência completa. Gente, ele é Que finíssimo. coisa linda. Não fica lindo? Fica lindo. Fica lindo. Já quero dizer para eu vou falar para todo mundo, gente, eu fui gravar um videocast chamado Café com Ouro e eu tomei café com ouro. Sim, Literalmente. sim, sem dúvida alguma. A Vou identidade. ficar valioso por fora e por dentro. Não, agora acabou. Agora você já era valioso. Agora o valor é Muito incalculável. legal isso. Achei o charme, Cris. Eu amo. Olha os detalhes, esse pires chiquérrimo. Não fica lindo? Amei. Ai, gente, Amei. muito bom. Agora depois desse café, as prosperidades são assim. É muito legal. E ele é finíssimo, realmente. Ele desmancha um pouquinho. Mas assim, gente, eu tenho a primeira pergunta eu já tô me baseando nas minhas dúvidas, Das suas tá? próprias curiosidades. Minhas próprias dúvidas. Por exemplo, quando nós entramos numa loja para escolher um perfume, Sim. e quando nós sentimos várias fragrâncias diferentes, existe aquele café intermediário para você cheirar o café, para você tornar seu olfato limpar, no caso. Limpar o olfato, Limpar o exatamente. olfato. É essa a função do café. Para outra, isso funciona mesmo? Cris, existem alguns mitos, né, na perfumaria, e essa do café, esse mito do café é um desses, é um dos mais curiosos. Por quê? Porque o nosso olfato, quando eu comecei a estudar sobre perfumaria, antes de estudar perfumaria, eu achava que o paladar era o sentido mais aguçado do ser humano. Depois que eu aprendi que é o olfato que é o sentido mais apurado, porque ele envia... Nós somos capazes de identificar 100.000 cheiros diferentes na natureza. Gente. Né? E aí a gente manda essa percepção do cheiro para o cérebro devolve imediatamente com o significado desse cheiro. Então, assim...
O café. E aí, quando você entra numa loja, numa boutique, para conhecer fragrâncias, o especialista, o vendedor, o embaixador, o profissional de perfumaria que está te atendendo, ele precisa ter, primeiro, o bom senso de identificar quais são as suas características de personalidade, do que você busca, para poder fazer uma curadoria ali naquele portfólio gigante do que você pode gostar. Então, o ideal é que a gente conheça 3 fragrâncias. Correto. Quando eu começo a cheirar mais do que 3 perfumes, o meu olfato ele vai saturando de percepções, de estímulos. E aí o cérebro começa a confundir qual foi o primeiro, qual foi o segundo, gostei, não gostei, gostei de um ingrediente do primeiro, não gostei de um ingrediente do segundo. Então, assim, o ideal é que eu te apresente 3, um mais próximo do que você identifica como que você quer, um segundo similar e um terceiro oposto para você ter uma variação do que você quer e de algo oposto. O café entra nessa história para camuflar o seu olfato, para que ele cancele os outros cheiros e recomece uma percepção olfativa a partir do zero. Correto. Só que existe um problema hoje no Brasil, a Anvisa, que é a agência sanitária que regulamenta todas as questões de cosmético, de alimento, de bebida e tudo mais, a Anvisa proibiu o uso do café nas lojas de perfumaria. Por quê? Porque o contato de muitas pessoas com o café cheirando, botando próximo, né? Isso cria é insalubre, né? Não é uma coisa muito higiênica. E depois da pandemia, né? Com a questão, né? Do contato, isso foi banido. Então, mas o papel do café na perfumaria, que é um mito que todo mundo conhece, é justamente isso, é camuflar os perfumes que você sentiu anteriormente para você poder, a partir dali, cheirar novamente e manter esse cheiro muito mais presente na sua memória, né? O cérebro precisa registrar que cheiro foi aquele, se foi bom ou não, se você gostou ou não, se você identificou o ingrediente ou não, para você decidir a sua compra, né? Perfeito, a sua escolha. Exato. Definir a sua escolha. Outra dúvida sempre é com a questão de parfum e toalete, né? Porque a gente sabe, por exemplo, tem peles que eu mesma sou uma pessoa que é sempre parfum, não importa se tá 40 graus. Intensidade. E se tá, embora eu saiba que não é o correto. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que as pessoas sabem, essa definição, né? Muito clara do que é um toalete, do que é um parfum. Sim, porque assim, até a gente sabe que tem um momento correto de uso, mas e aquelas peles que menos hidratadas, né? Que absorvem menos o perfume, fixa menos e aí evapora mais rápido o perfume na pele. O que acontece, Cris? Como isso funciona? A perfumaria, a gente pode dizer que temos uma escadinha. No primeiro degrau, eu tô falando de concentração de óleos essenciais, que é o cheiro do perfume. Porque o que tem dentro de um perfume é água, álcool e óleos essenciais, que são os ingredientes que dão cheiro. Então, quando eu tenho essa mistura dentro de um frasco, eu tenho aqui um líquido cheiroso, um líquido perfumado. Só que esse líquido, que a gente conhece como perfume, ele pode ter níveis de concentração. E eu começo no mais baixo, que é a colônia. A colônia ela tem 5% de óleos essenciais. Então ela é sutil. Como ela tem pouco óleo, a durabilidade dela na pele é mais curta e a intensidade de cheiro também é menor. Depois da colônia, eu tenho o eau de toilette. O eau de toilette ele vai de 8% de óleo a 10%. Cresceu um pouquinho a concentração, cresce um pouquinho a fixação, cresce um pouquinho a intensidade. Perfeito. E a durabilidade na pele já vai aí por umas 5 horas. Depois do eau de toilette, eu tenho o eau de parfum. E aí eu tô falando de 12% de óleo, 15% de óleo, e aí a durabilidade aumenta, a intensidade aumenta. Mais acima do eau de parfum, eu tenho o parfum, que é uma concentração de mais de 20% de óleos, e aí a fixação é muito mais duradoura, e ele é muito mais caro, óbvio, porque o que é caro no perfume é o óleo essencial, quanto mais óleo, mais caro. E para finalizar essa escadinha, Cris, eu tenho o extrato. O extrato é quase que óleo essencial puro. Então ali eu estou falando de 40%, 50% de óleos. Então são pequenos frascos com um perfume muito concentrado, e o pouco que eu uso
garante uma fixação por muitas horas. A gente tem uma frase que fala: os melhores perfumes nos menores frascos. Porque como o extrato é muito caro, porque é óleo puro, tem que ser pequeno o frasco. Então, assim, muita gente confunde querendo comprar uma colônia que é mais acessível, porque tem menos óleo, e quer a fixação, que é a durabilidade na pele de um parfum. Não vai ter. Então, assim, quanto mais fixação eu quiser na pele, quanto mais performance eu quiser do perfume ao longo das horas, mais eu tenho que investir na concentração de óleos, que aí eu vou escalonando essa escada para escolher um produto que atenda as minhas expectativas, né? Porque aí se eu sou uma pessoa opulenta, intensa, que se eu quero um aroma, um cheiro muito intenso, eu preciso de parfum, preciso de extrato, preciso de eau de parfum no mínimo. Se eu sou uma pessoa discreta, minimalista, contida, eu não quero marcar a minha presença com o meu perfume, eu fico numa colônia, numa água de toalete, num eau de toalete, que é muito mais sutil. E, óbvio, muito mais barato, mas muito mais volátil, evapora muito mais rápido. E a questão da pele, o que a gente fala? Eu preciso preparar a pele para a performance do perfume. Então, se eu tenho uma pele muito seca, e o brasileiro ele tem a pele mista, algumas regiões oleosas e outras regiões muito seca. Como eu garanto a evolução mais duradoura de um perfume na pele? Deixando ela hidratada. Então, logo depois do banho, eu aplico um body lotion, uma hidratação, porque ali eu tenho uma fina camada de óleo. Quando eu venho com o perfume borrifo em cima de uma fina camada de óleo, eu estou colocando óleo em cima de óleo. E aí cola, né? Metaforicamente falando, cola o óleo do perfume no óleo do body lotion e o prolongamento da evolução é muito maior. Essa é uma dica. Não, isso que eu tô pensando aqui. É uma dica super preciosa mesmo. Porque imagina se eu pingo uma gota de água de uma terra seca. Aquela terra seca, ela vai chupar aquela água com muita rapidez. Exato. E aí a água some muito rápido. Assim é a pele desidratada. Total. É a pele seca. Por isso que o correto é aplicar a fragrância após uma hidratação, que é o banho, e após o body lotion. E existem alguns body lotions que têm o cheiro do perfume. Exato. Aí é um casamento perfeito. Exato. Aí você consegue dar uma durabilidade, uma evolução muito mais prolongada e a fragrância fica muito mais intensa na pele. Perfeito. Gente, eu precisava dessa aula hoje. Lógico. Meu Deus. Você elegante desse jeito, precisa ter todas as dicas. Gente, e realmente a minha fixação é pouca. E normalmente minha pele não tá hidratada o suficiente. O suficiente. Com certeza é isso. Eu body descobri lotion, já descobri pra mim qual que é. E as casas de fragrância, Cris, elas vão identificando, né, todas essas fragilidades do consumo e vão criando acessórios olfativos que completam a evolução, que garantem uma evolução muito maior. Então, você pode ter o perfume, o body lotion do perfume, o óleo corporal do perfume, o hair mist do perfume, que é o perfume para cabelo, com menos álcool. Pode ter o perfume de mão, o creme de mão. Você pode ter o perfume em várias facetas para combinados garantir uma fixação que aí vai o dia inteiro. Não, perfeito. Até você me relatou aí agora, e eu fiquei curiosa esses dias, que eu vi na Sephora um perfume para cabelo. Sim. E eu quero te perguntar, porque a gente sabe que já tem um tempo que vem existindo. Tá muito na moda. Todas as marcas estão lançando fragrâncias para cabelo. Né? A gente chama de hair mist. Tá. E você, assim, tem vários já no mercado, sim, sabemos. Muitos. E aquilo ali, ele realmente não prejudica o cabelo? Não, porque a composição, a composição química, né, que é aquele produto, ela tem uma concentração menor de álcool, né? E isso e outra coisa, você não vai lavar o cabelo com perfume, você vai borrifar, né, sobre o cabelo e ele não vai banhar o seu cabelo. Então, assim, o pouco de álcool que tem não vai danificar o cabelo, assim como perfumes muito concentrados em peles muito sensíveis, peles alérgicas ou em tecidos muito finos. Imagina eu borrifar uma fragrância, um extrato, que aí você... Como é isso exatamente? Como é extrato, a concentração de óleo é muito alta e alguns ingredientes da perfumaria oferecem um óleo muito intenso. Né? Perfumes muito amarelos são ingredientes muito intensos, com óleo muito intenso. Então, assim, se eu borrifo esse óleo numa seda branca, vai manchar. Sim. Se eu borrifo esse perfume muito intenso num linho,
vai deixar marcado. Então, assim, eu tenho uma técnica que é criar uma bruma. Uma bruma nada mais é do que você dar 3 borrifadas da fragrância e deixar que as microgotículas de perfume se espalhem na sua pele, no seu corpo e no seu cabelo de forma igual, uniforme. Sim. Então, assim, tem várias dicas. Uma é perfumar primeiro o corpo sem a roupa, outra é perfumar por baixo. As áreas quentes do corpo. Eu ia te perguntar, era a minha próxima pergunta. O local de se aplicar perfume. Isso. Onde se aplica perfume no corpo? A gente deve aplicar o perfume nas áreas quentes, onde circula muito sangue. Tá. Por quê? Porque o calor do sangue vai dar projeção, vai aquecer o óleo essencial do perfume e vai projetar o aroma com muito mais intensidade. Então a gente deve aplicar nas partes quentes, pescoço, nuca, pulsos, antebraço, atrás do joelho, né, na parte interna da coxa, onde tem uma circulação muito grande de sangue, porque o calor do sangue aquece o óleo essencial e projeta o aroma por muito mais tempo. Olha só, porque a gente sempre tem o hábito de passar nesses locais e não sabe por quê. Exatamente. E é por isso. Exatamente. Mas assim, quando você está com uma roupa esvoaçante, é muito legal aplicar no tecido, porque o movimento do tecido leva o cheiro, né? Exato. O cabelo, você borrifar no cabelo, por isso que tem hair mist, porque né, quando você sacode o cabelo, esse cheiro, ele fica, né, flanando por mais espaço. São várias dicas, são vários rituais. Perfeito. Eu fiquei curiosa em relação ao extrato. Eu, de verdade, sou uma pessoa que nunca comprei um extrato. Você que gosta de intensidade precisa de extrato. Não, tudo meu é parfum. Porque porque você acredita que é o nível máximo. Não, mas existe. Eu quero até te perguntar, baseado nisso, que é o seguinte, como é interessante que as perfumarias não oferecem o extrato. É porque ele é muito caro. Sim, é acredito. Muito caro, porque óleo essencial puro é muito caro. Assim, Cris, quando a gente fala de óleo essencial, que é o ingrediente de composição do perfume, o perfumista, ele imagina ali a pirâmide do perfume. Olha, eu quero que ele saia refrescante, depois eu quero que ele ganhe uma sensação mais floral, festiva, elegante, e depois eu quero que ele ganhe sensualidade. Tudo isso são ingredientes que ele combina, que cada um desses ingredientes desperta essa percepção olfativa. Eu quero uma percepção de elegância, de sensualidade, de frescor, de minimalismo. Quando a gente escolhe esses ingredientes, né, quando eu busco na natureza ele natural, eu tenho um óleo de muito mais qualidade. Quando eu busco ele sintético, porque a ciência evoluiu e hoje o que eu não posso ter da natureza, eu tenho de forma sintética, ou o que é escasso, ou o que é raro, ou o que é proibido de usar da natureza, eu reproduzo em laboratório. Muito mais barato, produzo em muito mais quantidade e garanto uma proteção para um ingrediente que pode ser um pouco com risco de escassez. Então, assim, o extrato, que é óleo essencial puro, eu tenho muita concentração, eu tenho um valor muito alto, eu tenho características de consumidores poucos que dão valor a essa riqueza olfativa, né? Então, assim, a sua personalidade, por exemplo, você é uma mulher exuberante, refinada, sofisticada, você faz questão de marcar a sua presença de alguma forma, seja com acessório, seja com um tecido mais brilhante, seja com um acessório mais chamativo, e com perfume, o perfume retrata personalidade. Gente discreta, perfume discreto. Gente sensual, perfume sensual. Gente esportista, perfume esportista. Gente natureza, perfume natureza. Gente elegante, perfume elegante. Gente refinada, intensa, exuberante, opulenta, perfume opulento. E aí entram os extratos, frascos pequenos, concentração alta, e a gente está passando por um momento da perfumaria mundial que é o surgimento da alta perfumaria, que eles chamam de perfumaria de nicho. Essa, por si só, por ter um ingrediente mais qualitativo, um óleo mais qualitativo e uma concentração maior, ela já oferece uma proposta de perfume diferente do que a gente chama de perfume de luxo, comercial, design, que são todos esses que nós temos nas perfumarias. Que todo mundo tem acesso. Até porque o preço dele permite um acesso mais fácil. A alta perfumaria, eu trabalho para uma casa inglesa, 265 anos, que fazia perfume sob encomenda para as monarquias mais importantes, que usa os melhores ingredientes do mundo, que usa um método de extração artesanal. Então, assim, nós oferecemos fragrâncias com ticket médio
alto, porque os ingredientes são de extrema qualidade e Exato. nós buscamos um segmento de consumidores que dão valor à Exato. exclusividade, dão valor à qualidade, dão valor à nossa herança de quase 300 anos. E aí nós temos produtos mais qualitativos do ponto de vista de fixação e de prolongação, perfume prolonga, de tempo de perfume na pele, e menos oferta. Eu Exato. tenho 30 pontos de venda no Brasil Correto. só, porque eu não quero todo mundo. Sim. Eu quero os bons olfatos que já aprenderam a separar, a identificar aquela baunilha tradicional de uma baunilha de Madagascar, aquela bergamota tradicional cítrica de uma bergamota da Calábria, aquele vetiver verde de um vetiver do Haiti. Na perfumaria, Cris, os ingredientes, eles têm denominação de origem, como vinho, como uísque. Então, se eu tenho a melhor bergamota na Calábria, é lá que eu vou buscar o melhor óleo. Se eu tenho a melhor baunilha em Madagascar, uma baunilha Perfeito. polinizada à mão, uma orquídea polinizada à mão, que dá uma vagem que eu boto para secar para poder extrair um óleo. É demorado, é caro. Cris, para você ter uma ideia, para eu ter 5 ml de óleo essencial de rosa, que é um ingrediente muito utilizado na perfumaria, rosa, eu preciso de 8 toneladas de pétalas. 8.000 pétalas eu preciso. É chocante. É muito, para poder produzir 5 ml de óleo essencial puro de rosa. Assim, para eu ter um litro de óleo essencial de bergamota, eu preciso de toneladas de bergamota para extrair a casca, para fazer expressão em frio, para casca a casca dar uma gotícula de óleo, para eu ter um litro para poder fazer perfume. Então, assim, ingredientes raros, caros, nobres, Exato. produção cara, perfume caro. Com Mas certeza. qualidade Sim. a mais alta possível. É Então, muito interessante porque, né, no muito. mundo, é como você citou, no mundo da perfumaria, Nós temos níveis. né, a Níveis. mesmo como a gente vai ter no mundo dos Como em vinhos, tudo. no mundo do charuto, Carro, no casa, viagem, exato. roupa, Exato. joia. Eu Exato. posso ter um diamante acessível, posso ter um diamante um Isso. pouco mais lapidado, com quilate maior. Posso ter um Exato. diamante, né, grande, assim é carro, assim é casa. Eu posso ter um triplex, uma casa, um Exato. kitnet. E perfume é assim. Eu posso ter o perfume tradicional, acessível, com a bergamota mais simples, feita em laboratório, né, massiva. Um cheiro que agrada a uma parcela maior de consumidores. E aí todo mundo gosta mais fácil daquele perfume. Ele vende muito mais para todo mundo e todo mundo conhece. E eu tenho perfumes que poucas pessoas identificam ali. Uau, o que é isso? Primeiro que na alta perfumaria nem gênero eu tenho. Eu nem falo isso é de homem, isso é de Sim, mulher. eu ia te perguntar sobre Não, isso. Na alta perfumaria eu falo de qualidade de ingrediente. Então eu tenho ali um floral amadeirado cítrico, com rosa, bergamota e madeira de cedro. Né? Madeira de cedro do Marrocos ou madeira de cedro da Virgínia, que são as melhores. Alta concentração de óleo, ingredientes naturais, e aí eu tenho um perfume muito mais primoroso. Não é para qualquer olfato, porque pode estranhar aquela combinação como Certo. sendo algo muito, que coisa louca, que coisa exuberante, demais, opulenta. Não é, é riqueza de qualidade olfativa. E nós temos Sim. olfatos que identificam isso e pagam os preços e se diferenciam na multidão com o seu cheiro. Isso é fato, isso eu garanto. E é incrível, e é como você falou, e é um mercado unissex. Em perfume, a divisão masculino e feminino, ela surgiu para facilitar o comércio. Tá. O que é de homem fica aqui, o que é de mulher Isso, fica entendi. ali, homem vai para lá, mulher vem para cá. Mulher é mais sensível, né? Era, né? Mulher não é sensível, nunca foi, mulher é forte, né? Mas a mulher gosta mais de flor. Então, perfume floral é de mulher. Certo. Homem mais forte, mais bruto, Sim. mais rústico, mais rude, gosta de madeira. Então, perfume de madeira é de homem, de flor é de mulher. Hoje, os olfatos exigentíssimos de clientes de altíssimo padrão falam assim: eu sou homem, mas eu quero uma fragrância de rosa, mas eu quero a melhor rosa, a damascena, a centifólia francesa, a do Marrocos, e aí eu quero um toque de cravo, um toque de madeira, um toque de cítrico, mas eu quero a riqueza da rosa como ingrediente principal. Isso é de um bom gosto e é de uma evolução olfativa Certo, exato. que quebrou essa barreira do é de homem, é de mulher. Sim. Então a perfumaria, diferente da moda, que ainda vai demorar um tempo para poder ter uma coleção sem gênero, Isso. né? Porque nós temos signos, né? Saia, dentro da sociedade é uma coisa mais feminina. Exato. Salto alto, fino, bota Exato. no joelho, são signos de uma vestimenta imposta
para as mulheres. Perfeito. Na perfumaria, como eu estou falando de emoção olfativa, ingrediente não tem sexo. Eu quero um perfume que me traga uma sensação de elegância. Não estou falando elegância de homem nem de mulher, estou falando de elegância, refinamento, sensualidade. Se a gente fecha o olho e imagina o que é sensualidade, cada um imagina do seu jeito. E o perfume que traduz sensualidade, baunilha, flores, ingredientes gourmands, especiarias que suscitam o mistério, a sedução, né, a conquista. Os ingredientes de sensualidade, eles não têm gênero. Então o perfume de alta perfumaria, ele também não tem gênero. Perfeito, perfeito.